Bom dia, meu querido amigo, bom dia, meu irmão, a paz do Senhor. Passando aqui para deixar mais uma devocional, uma breve meditação nessa manhã de quarta-feira. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos, desta feita, ler o capítulo 1, verso 3 em diante. O verso 3 ele vai até o 14. O Paulo está falando, é uma sequência direta, né? sem ponto nem vírgula, né? Sem ponto, né? Vai até o verso 14. Mas nós vamos ler alguns versículos e vamos ponderar. E depois nós vamos chegar até o 14. Amém? Vamos fazer a leitura. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Meus irmãos, que sequência maravilhosa. Nessa sequência de versículos, ou nessa porção, nessa perícope, nós temos a ação, a revelação da ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, a Trindade envolvida no plano de salvação do povo de Deus. E há doutrinas profundas sendo relatadas aqui, há ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Paulo começa louvando a Deus, rendendo a Deus todo louvor, rendendo a Deus toda glória, toda honra, quando ele diz: todo louvor ou bendito seja Deus, todo louvor seja a Deus. E ele começa louvando ao ver essa maravilha que Deus tem feito em Cristo e o Espírito tem aplicado à vida do cristão, daquele que foi separado por Deus. Paulo diz: bendito seja Deus. E ele considera isso dizendo: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É importante atentarmos para a expressão em Cristo,
Porque Deus não faz nada fora de Cristo. Tudo que Deus tem ou tensionava nos conceder, ou fez, faz e fará, tudo que Deus tem para nós está em Cristo Jesus. Nada fora de Cristo, tudo em Cristo, tudo em Cristo. Por isso Paulo louva a Deus dizendo: bendito, louvado, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E é importante atentarmos que quando Paulo coloca toda, é toda e cada bênção está em Cristo. Desde aquelas que consideramos maiores e as que consideramos menores, na verdade, toda bênção que Deus nos concede, Ele nos concede por meio de Cristo Jesus. Está em Cristo, nunca fora de Cristo. Nada está fora de Cristo, tudo está em Cristo. É por meio dele que tudo foi feito, é por meio dele que tudo subsiste, como Paulo diz ao escrever aos irmãos de Colossos. Tudo está sendo sustentado por Cristo, pelo poder de sua palavra, né? Ele é o cabeça, ele é aquele que governa todas as coisas. Paulo diz que é nele que nós fomos abençoados, nele que todas essas bênçãos, e Paulo coloca espirituais, porque 99% do que se fala em bênção na Escritura é espiritual, embora o nosso tempo, o nosso momento que vivemos considera bênçãos apenas coisas materiais, né? Materiais, quando se fala em bênção, as pessoas logo são levadas a pensar em casa, carro, dinheiro, fama, status, coisas desse tempo, né? Coisas que terminam nesse tempo. Agora, quando ninguém pensa em Cristo, né? Como uma bênção superior, como o ápice de toda bênção, mas aqui Paulo relata dizendo que toda sorte de bênção espiritual, nós somos abençoados por Deus, por Deus. E aí Paulo no verso 4 vai dizer: mesmo antes de criar o mundo, ou antes da fundação do mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Novamente a expressão em Cristo. Então observe que antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos elegeu, nos escolheu, nos separou. Está aqui a doutrina da eleição, e tão clara, tão nítida, tão fácil de percebermos que essa doutrina não é uma invenção humana, essa doutrina procede de Deus. Não foi Calvino que a inventou, é Deus quem está falando sobre a eleição, é Deus quem nos escolheu. E o texto é claro, olha, o texto é claro: Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus. Quando que ele fez isso? Antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo. O texto diz: mesmo antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo, ele nos amou e nos escolheu. Aqui não fala que se amparou no que as pessoas iam fazer, não fala na bondade, não fala na vida ilibada das pessoas, mesmo porque as pessoas não existiam ainda. Não havia o ato bom ou ruim das pessoas. Aqui está dizendo: antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, ele já nos amou e já nos separou, nos escolheu para ele. Ele fez isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Com qual propósito? Para sermos santos e sem culpa diante dele. Este é o propósito.
A eleição de Deus nunca é um aval para pecarmos mais ainda. De forma alguma, ela é responsabilizadora para sermos santos e sem culpa ou inculpáveis diante dele. Então, nós vamos ponderar até aqui hoje, mas nós vamos voltar nesse capítulo, nessa porção, nos dias seguintes e vamos pensar ainda mais. Mas tenhamos a mesma atitude de Paulo. Tenhamos a mesma atitude de Paulo. Em nossa vida, em nosso dia, começamos bendizendo a Deus, louvando a Deus de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor fez, faz, por quem o Senhor é, pela graça dele revelada e manifestada em Cristo Jesus para as nossas vidas, de termos nos escolhido, nos separado antes da fundação do mundo, temos nos alcançado, nos salvado, nos adotado, temos nos feito filhos de sua graça, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Isso é motivo de nós adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, bendizermos ao Senhor. Façamos isso nesse dia, né? Façamos isso nesse dia. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.